Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 14, só o versículo 31 eu vou ler, apesar que citarei outros durante a mensagem. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor. Diga assim, temeu ao Senhor. Diga assim, e confiou no Senhor. E agora diga, e em Moisés, seu servo. A vida familiar é interessante. Eu decidi, por orientação de Deus, nessa semana, quarta e hoje, enfocar a questão da família. Esses dois cultos, obviamente, com uma ênfase bem diferente. Na quarta-feira, eu tratei sobre a felicidade no lar, com base ali no Salmo 128, e falei da família, mas falei da importância do trabalho, e em especial do temor ao Senhor. Isso traria e traz bênção para o lar. Mas hoje eu quero ter um enfoque diferente. É a importância da família para você. Essa mulher que está do teu lado, é importante mesmo? Esse marido que está aí, ele é importante para você? Você dá importância? Os teus filhos têm grande importância para a tua vida? Os teus pais? Eu quero enfocar hoje dentro da família ali do lar. Qual que é a importância? Será que a família consegue alterar o nosso viver? Será que a família foi realmente colocada por Deus para trazer uma bênção grande sobre as nossas vidas? Os teus pais tiveram uma influência forte sobre o teu caráter, sobre o teu viver diário? E você tem conseguido influenciar os teus filhos? Você, marido, você consegue abençoar a tua esposa com o teu viver com Deus? Você, mulher, você consegue atingir o coração do teu marido com a tua vida cristã? Família é importante mesmo ou não? Eu dizia que estão tentando acabar com a família. O diabo entendeu que para acabar com o mundo ele teria que destruir a família. Sem destruir a família, ele não conseguiria benefício algum. E ele entendeu muito bem isso. E ele começou a trabalhar, inclusive, em governos, por aí. Não é só o Brasil, não, muitos lugares. E a família tem sido relegada a um plano inferior. Hoje, o casamento é desaconselhado. Para casar dá mais trabalho do que para divorciar. Se você divorciar pela internet, você consegue fazer isso. Dá mais trabalho. Os governos incentivam os pais a não ter filhos, ou pelo menos não ter muitos filhos, excetuando lá no Oriente. A família parece que perdeu a importância. Os filhos não dão mais o valor para os pais. Muitas vezes nem interagem com eles. Bom, o filho levar uma pizza da casa do pai de vez em quando, né? Surpreender o pai. A pessoa, você chegar lá um dia, sem marcar, e levar uma pizza, se o teu pai não tiver um infarto, ele vai ficar muito feliz. Ele pode levar um susto e infartar. Opa, meu filho lembrou de mim. A família, será que a família move o mundo como Deus quis? Ele criou no princípio família. Ele pensou na família. Quando ele virou para Adão, ele falou, crescei-vos e multiplicai-vos. Família, ele pensou na família. Quando você vê de Gênesis a Apocalipse, a família tem um destaque especial. Eu li um versículo aqui que você podia pensar diferente. Veja bem, Israel viu o grande poder que o Senhor exercitara sobre os egípcios. Depois daquelas pragas no Egito, Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito com mão fortíssima. E o povo vai passar pelo meio do mar.
Deus vai segurar as águas do mar. É tarefa apenas para Deus fazer isso. Ninguém mais poderia. Ele segurou as águas do mar. O povo de Israel conseguiu passar, os egípcios pereceram no meio do mar. Quando Moisés, ele teve que fugir do Egito com 40 anos, ele vai ficar 40 anos no deserto, trabalhando para o Jetro, aprendendo, cuidando de ovelhas. Ele não sabia que o cuidado que ele estava tendo com as ovelhas era uma preparação para ele cuidar de ovelhas depois 40 anos, novamente no deserto. Só que dessa vez eram ovelhas mais difíceis, porque eram pessoas humanas. As outras ovelhas eram mais fáceis de serem cuidadas. Então ele ficou 40 anos no deserto aprendendo a cuidar de ovelha e mais 40 anos cuidando de um povo. Mas quando ele passa, até passar pelo meio do mar, havia uma desconfiança em Moisés. Por quê? Por causa do passado. Aquilo que fazemos no passado, negativamente, marca mais do que o que fazemos de maneira positiva. Você faz 10 coisas boas, as pessoas lembram mais ou menos. Se fizer uma coisa ruim, dificilmente alguém vai esquecer. Moisés tinha matado um egípcio. Obviamente que o seu objetivo era só defender Israel, mas ele não deveria ter feito, ele teve que fugir. Aquilo ficou na mente dos hebreus, inclusive. Quando ele volta, o crime estava prescrito pela lei do Egito, fosse hoje também estaria, ele ficou 40 anos fora. Mas não estava prescrito na mente dos hebreus. Os hebreus o receberam com muita dificuldade. Deus vai usá-lo com muito poder durante alguns dias ali. Muito poder, muito. Aquelas pragas eram impressionantes. Como Deus usara. Mas havia uma incredulidade ainda na sua liderança. Mas quando passaram pelo meio do mar, chegaram do outro lado, olharam para trás, e viram o mar levando os egípcios embora. Olharam para o deserto e viram os hebreus, todos ali. Eles só tinham que fazer o que está escrito aqui no último versículo de Êxodo 14. E viu Israel o grande poder do Senhor, que ele executara sobre os egípcios. E aí é isso que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. E o povo temeu ao Senhor, que era o alvo de Moisés, temer ao Senhor. E o povo confiou no Senhor, que era o outro alvo de Moisés. Mas Deus tinha um alvo também. Moisés tinha esses alvos, ele tentou o tempo todo levar o povo a temer ao Senhor e confiar nele. Ele o tempo todo falou: o Senhor está fazendo. Quando você lê até aqui, você vai ver toda a ênfase que Moisés deu ao Senhor. Mas Deus queria que o povo confiasse no Moisés. Olha aqui. E em Moisés, confiou no Senhor, e em Moisés, seu servo. Não era o outro Senhor, servo. A partir dali, aquele povo iria ter um respeito muito maior para com Moisés. Moisés agora estava com 80 anos. Aquele tempo vivia um pouco mais do que hoje, mas não tanto mais. Não era como lá no início. Moisés vai viver até 120. 80 anos, passou pelo meio do mar, e o povo olhou tudo aquilo e pensou: esse é ungido de Deus, esse é um servo valioso. E Moisés vai mudar a história do mundo. Ninguém foi maior do que Moisés no Velho Testamento. Tem a lei mosaica fortíssima que norteou a história de Israel até a vinda de Jesus. Tamanha a sua importância. Moisés vai ser usado por Deus para trazer uma lei a partir do livro do Êxodo. Êxodo, Levítico e Números. E tem uma repetição da lei de Deuteronômio com mais alguns detalhes. Uma importância crucial para o mundo. Mas como é que Moisés pôde se tornar tão grande, tão importante, tão valioso, depois de ter sido criado? Não se sabe a idade que ele foi para o palácio, se foi com
5, 8, 10, 13, possivelmente ali, próximo dos 10 anos, talvez 12, que ele vai para o palácio. A Bíblia não registra e ninguém consegue ter uma interpretação clara sobre isso. Ele vai ficar com a mãe, eu vou enfatizar durante a mensagem, mas ele vai para o palácio, ele é criado num palácio pagão. Olha que o grande homem de Deus, ele aprendeu toda a ciência egípcia. Ele se tornou forte, que ele aprendeu as lutas ali no palácio. Ele foi preparado até mesmo para ser um faraó. Ele foi criado como filho da filha do faraó. Filho da filha, ele se tornava o neto do faraó. Ele vai enfrentar esse faraó quando ele volta, e possivelmente eles cresceram juntos. Era um outro neto, que vai assumir lá na frente. Aquele faraó tinha as filhas, não tinha o filho. Então, um outro neto, não dessa mesma mãe de criação dele, e é a pessoa que ele vai ter um embate. Mas ele poderia até ter sido o faraó. Ele foi criado porém, no mundo pagão, num palácio idólatra, num lugar que escreve muitos deuses, inclusive no faraó. Tinha faraó que pensava que era Deus mesmo. Tinha outros que tinham certeza disso. Não, eu sou um Deus. Sou Deus. Um dos faraós, você vai naquelas pirâmides que existem lá no Egito, tem uma pirâmide, a maior delas, lá bem alto, tinha o quarto onde o faraó queria ser sepultado quando morresse. E ele exigiu que ele fosse sepultado com todo o ouro, pedras preciosas, toda a sua riqueza, que ele entendia que ele estava só passando para o outro lado, para algum lugar. Ele era importantíssimo, ele era um Deus na terra. Aí aquele ouro, aquelas pedras preciosas, mais tarde foram tudo roubados. Ele pensou que ia levar, não levou nada daquilo. Nada. Mas eles tinham. E o Moisés vai ficar até 40 anos de idade ali. Ele teve a infância importante, com a mãe e o pai, mas ele vai ficar. Quando ele sai dali, uma atitude precipitada, antes do momento, não da maneira que Deus orientou, não era para tentar ele libertar Israel, era para Deus libertar o povo hebreu por meio dele. Ele vai lá, mata o Egito, ele foge. Depois ele vai ficar no deserto, era uma vida difícil. O seu sogro era um religioso, ali que tinha uma descendência da parentela do próprio Abraão. Se você faz um estudo bem detalhado, você chega à conclusão, Jetro não era qualquer um, mas ele vai ficar no deserto. E ele fica tão distante que quando ele volta, Deus aparece para ele ali, naquela sarça que queimava e não se consumia, e Deus o chamou e falou: eu não, Senhor, envia lá o outro, eu não. Por quê? Porque ele foi criado num palácio, tentou fazer do seu jeito, depois ficou muito distante. E é esse homem que Deus vai levantar com grande poder e vai mudar a história do povo hebreu. Aquele homem vai formar, na orientação divina, o povo de Israel. Quando você pensa nação de Israel, você tem que pensar em Moisés. Deus vai usar Moisés. Pouco tempo depois que eles passam pelo meio do mar, lá no deserto, Deus vai formar aquela nação. E a lei mosaica era a lei de Israel. Ele vai tornar uma nação com leis que vieram do céu. E aquele homem vai se tornar grande, muito mesmo. Mas como que ele se tornou grande? Aí eu tive meditando na preparação dessa mensagem, inclusive está no boletim, eu vi aqui o valor da família na vida dele. Ele não teria sido o Moisés que foi, se não fosse a família que Deus lhe deu. A importância da família foi tremenda na sua vida. A família o ajudou demais. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração. Diga assim: o imensurável valor da família. Não dá para medir, para mensurar, não dá. A família é tremenda.
Eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês podem até brigar em casa, os irmãos, filho com a mãe, assim, mas quando a coisa aperta, a família está do lado. Está do lado. Vocês lembram lá do Eliabe? O Eliabe só deu bronca no Davi. O que você está fazendo aqui? Peixe gigante, você quer enfrentar? O Eliabe era o irmão mais velho do Davi. Dando bronca, criou problema. Lá na frente, quando Saul foi prender ele, quem ficou do lado? Os irmãos, incluindo o Eliabe. Família é assim. Família é assim. Família é... Um irmão até, de vez em quando, dá uns tapinhas no outro. Mas se vier o vizinho, o irmão defende o outro. Defende o irmão. O sangue é forte. Você é o teu pai e a tua mãe. Você é o pai e a mãe. Você até se parece com o pai e a mãe. Não é por acaso. Não é mesmo? Por quê? Porque você é o pai e a mãe. O pai e a mãe fez você. E os irmãos, ainda que tenham temperamentos diferentes, gostos diferentes, atitudes diferentes, tem tudo a ver um com o outro. O sangue aí dentro é muito parecido. Então a influência da família na vida de alguém dentro da família é tudo. Você pode abençoar a tua família. Você tem condições. E por outro lado, você tem sido abençoado pela tua casa. Amém? Vamos lá. O imensurável valor da família. Diga assim: proteção descomunal. Olha aqui, Êxodo 2, versículo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Veja bem a proteção de uma família. Havia uma lei do rei, do faraó, que as crianças do século assim deviam morrer. Vai lá para o rio Nilo, mata essas crianças. Não era para viver. O povo hebreu estava crescendo demais no Egito. E o Egito sabia de algumas histórias do povo hebreu. E o rei falou: vamos matar esse povo. Matar como? Mata os meninos que nasceram. Está crescendo, eles vão dominar o nosso país. Está crescendo, havia lei. Então, o que é uma proteção? E eu coloquei essa palavra que eu entendi de descomunal, porque é o seguinte: a lei era matar. Se os pais não o fizessem assim, morriam os pais também. Ia morrer a criança e os pais. Era a lei. E aí, os pais de Moisés vão escondê-lo, pelo menos por 3 meses. 3 meses era muito tempo. É muito difícil esconder uma criança, porque a criança nasce chorando. Estava ali. Ah, mas não morava no meio dos hebreus? Sim, mas os egípcios estavam por perto, os guardas ali, a segurança egípcia. E aquela mulher, aquele homem, falou: não, olhou para Moisés e falou: não. Deus tinha um plano, é óbvio que sim, mas a coragem, a ousadia e o capricho familiar, eles vão proteger aquela criança, vão continuar protegendo depois, mas nesse primeiro momento aqui, eles vão dizer: vocês não vão pegar. Passava lá alguém do exército aqui: não, esse menino não vou entregar para a morte. Proteção. A proteção da família, especialmente dos pais, é impressionante. Um pai e uma mãe, ou uma mãe é capaz de se entregar pelo filho. Se o filho tiver com uma doença grave, o pai e a mãe vai lá e doa o órgão que for necessário e arrisca a própria vida. Você, filho, saiba disso. Qualquer pai e a mãe consciente, especialmente os servos de Deus, faz isso. Até aqueles que não servem tanto a Deus também fazem isso. É impressionante essa relação forte de pai e mãe. Então Moisés vai se tornar o grande homem do Velho Testamento a partir da proteção paterna e materna. Aquela proteção, ele vai nascer ali, os pais vão olhar para ele: não vamos entregar, vamos proteger, vamos insistir com isso. Eu quero dizer para você, você, filho, filha, tem grande valor para o teu pai e para a tua mãe, ainda que você não pense dessa maneira. Você não tem ideia como o teu pai e a tua mãe te valoriza.
Você não tem ideia como a tua mãe cristã, teu pai cristão ora por você. Ora de joelho, ora lavando roupa, ora lavando comida à mãe. O pai vai dirigindo o carro e pedindo pelo filho. Está lá no seu trabalho, guarda o meu filho. Qualquer pai e mãe ora muito mais pelo filho do que por si próprio. Eu sempre peço para Deus uma bênção maior para os meus filhos, para os meus netos, do que para mim. Eu priorizo na oração meus filhos e netos, a família, e eu não sou o único, vocês pais fazem assim. Então a proteção descomunal precisa ser entendida e valorizada. A família protege mesmo. Moisés vai se tornar aquele grande homem, vai começar ali com um pai e uma mãe que o protegeram, arriscando a vida. Para aqueles pais não importava o que iria acontecer com eles. O que importava é o que não deveria, eles não queriam que acontecesse com Moisés. Valoriza o teu pai e a tua mãe. Valoriza. Tem pai e mãe vivo? Eu não tenho mais. Valoriza. Valoriza. Leva um presentinho de vez em quando. Leva lá uma flor para a mãe. Um presente também, só a flor não. Leva lá. Convida o teu pai para um dia ir jantar fora. Convida a tua mãe. Leva para tomar um sorvete. Eles também gostam de sorvete. Eu disse, leva uma pizza. Chega lá com uma pizza. Pizza boa, se capricha na pizza. Eles te valorizam demais. Você é quem é por causa do teu pai e tua mãe. Eu me lembro que eu era criança, eu estava numa cidade pequena. Minha mãe chegou para o meu pai e falou assim, ele precisa fazer uma faculdade. Eu tinha acabado o 2º grau. O meu pai era um homem simples, muito, muito sábio, porém um homem simples, batalhador. E ele vendeu aquilo que ele tinha. Ele era muito responsável, meu pai, para dar um passo. A Amélia conheceu meu pai, quem conheceu sabia da responsabilidade. Mas ele vendeu casa, vendeu tudo, mudou para Maringá para lutar, com o objetivo de estudar, eu e a Fátima. Meu irmão já estava em São Paulo, tinha passado no concurso do Banespa, né? Mudou, arriscou tudo. Foi nada fácil. Então eu estou aqui pregando para vocês, eu formei economia, eu casei, estudei teologia, fiz doutorado, fiz tudo isso. Por quê? Porque meu pai e a minha mãe deram tudo por mim, pela minha irmã na época. Fizeram tudo. Então, se você olhar para a tua história, tem algo assim. Tem dia que teu pai e a mãe bêbado, algo semelhante. Mas se você olhar bem lá, eles fizeram algumas coisas boas. Valoriza. Os teus pais te abençoaram. Amém? E você precisa abençoar os filhos. Pastor, já abençoou demais, continua abençoando. Eu abençoo muito, abençoa mais ainda. Essa proteção tem que ser descomunal, não pode ser igual do mundo. Nós precisamos ter essa valoração da família de uma maneira especial. Amém? Vamos lá. E mensurar o valor da família. Diga assim, cuidado fraternal. Mas chegou no ponto que Joquebede, a mãe, teve uma estratégia junto com Miriam, a irmã. Falou assim, vamos fazer um cestinho de junco, vamos colocar no rio, mas vamos colocar no momento que a filha do faraó vai tomar banho, vamos estar orando aqui, Deus vai fazer uma coisa. E fez, e colocaram. Né? O cestinho ia descendo com o menino e a Miriam correndo lá de fora. E quando chegou no lugar que tinha uma possibilidade de parar, estava ali a filha do faraó com as moças. E ela para junto. E chegamos aqui no texto. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de suceder. Então disse sua irmã, a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? Veja bem, uma irmã. É irmã. Ela arriscando também, ela poderia ter um problema ali. Ela estava falando com a filha do faraó viu e falou assim, é dos hebreus. A estratégia, e era Deus na história, também estava funcionando. Quando viu, falou assim, não, pega lá o cesto, buscar. Falou assim, quer que eu chame alguém para criar?
Quer que eu chame? Vai chamar quem? A própria mãe. Quer que eu chame alguém? Quem estava ali? A irmã. A irmã. Miriam vai entrar para a história. Pode ter as suas falhas, mas Miriam entra forte para a história. Quando eles passam do outro lado do rio, quem cantou? Moisés, e Miriam também cantou e dançou do outro lado. Mas a Miriam lá atrás teve uma importância grande. Esse cuidado fraternal é lindo. Os teus irmãos são valiosos. Você tem que olhar para o irmão e para a irmã, para você vale muito. É que eu falei no início. Esse irmão vai ter que fazer alguma coisa por você, não é possível. E você tem que fazer algo pelo teu irmão, pela tua irmã. Eu vou mais longe, a esperança de salvação do teu irmão é você. Pastor, não põe essa carga sobre mim, mas é real. Você tem a palavra da reconciliação. Você tem que chegar para o teu irmão e falar assim: olha, Jesus quer te salvar. Ele vai ficar bravo com você, teu irmão vai falar. Esse cuidado fraternal é importantíssimo. Um irmão estender a mão. Miriam, ela vai ser usada por Deus, na verdade, mas ela vai ter um papel ali importante. Moisés vai ser tirado, e a história, olha como é que aquela moça à época vai alterar toda a história de vida do seu irmão. Ele estava indo para morrer, depois pegou ali o que fazer. Mas se aquela criança fosse levada simplesmente pela filha do faraó, ia ser um egípcio. Moisés não ia ser ninguém na história. Moisés não teria importância alguma, porque ele não aprenderia nada dos hebreus, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas a Miriam, ela entra na história. Ela não só salva a vida do irmão ali, ajuda a salvar, como ela impede que o irmão vá ter toda a cultura que não tinha nada a ver com os hebreus. Ela vai sugerir, vai dar certo para a própria mãe criar. Obviamente que ela não falou para a mulher, para a filha do faraó, aquela mãe, mas ela vai entrar. Olha, o que a irmã faz? A irmã faz isso, o irmão faz isso. Você precisa valorizar os teus irmãos, mas precisa cuidar deles também, de vez em quando dando umas broncas. O irmão está errado, não dá mole não. Fala: meu filho, vem cá, você está caminhando mal, tem que falar. Mas não pode só falar, tem gente que só sabe dar bronca. Quando você for dar uma bronca, preocupe-se com a maneira que você está dando a bronca. Mas sobretudo você tem que amar, você tem que chegar e falar: Jesus é a esperança da tua alma, como foi e é da minha. Você tem que ajudar o teu irmão. A família, o valor é grande. Ajuda e seja ajudado. Ajuda, perdoa. Tem gente que briga com o irmão, nunca mais reconcilia. Passa anos e anos. E daí? O teu irmão não gosta dele. Não pode. Tem que resolver. Tem que resolver isso. Você tem que resolver essa questão. Está com um probleminha ali? Resolve. É teu irmão, é tua irmã. A tua história pode ser mudada se teu irmão ou irmã ajudar. Pode ser mudada. Você pode ter uma vida melhor. Pode ter uma vida melhor. Tudo é assim. Deus usou minha irmã na época para eu conhecer a Jussiene. Eu falei hoje de manhã. Depois Deus me usou para completar. 4 anos depois eu a batizei. Já era pastor na época. É assim que funciona a vida. Um abençoa o outro. Você precisa entender o valor daquela pessoa que Deus colocou do teu lado. Está casado, pensa naquela vida, manda um WhatsApp para ela, manda uma mensagem, diga que você tem interesse por aquela vida, faça algo pela tua família. O valor da família é imensurável. Miriam muda a história de um menino que vai se tornar o maior líder do Velho Testamento. Mas a Miriam está ali. Você não tem como ler sobre Moisés sem poder observar a vida de Miriam. Ela está na história dele. E na história do cuidado. Ela vai cuidar. A Miriam era mais velha, devia ser um adolescente, Moisés criança. E ela vai cuidar. Valorize os teus irmãos. Vamos em frente. Mensurar o valor da família. Diga assim: ensino fundamental.
Não é escola aí fora, não. Olha aqui, ainda no versículo 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Quem criou Moisés? A mãe. O diabo quis matar. O diabo desconfiava de Moisés quando nasceu. Falou: vou matar esse menino vai me dar trabalho para vir aqui. Aí Deus olhou do céu e falou: você não vai matar, não. Mas eu tenho o Faraó do meu lado. Tenho, o Faraó é encapetado. Mas eu vou mais longe. Você não vai matar, a mãe vai criar e o Faraó vai pagar a conta. O Faraó vai pagar a conta. Não só não matou a criança, como pagou a despesa. Aquela criança ia sendo criada todos os dias. Joquebede falava assim: vai buscar o leite lá. Fala para a filha de Faraó mandar comida, roupa boa, né? Então, ele vai ser criado como aquele ensino, o ensino básico da vida dele. A despeito de ter morado num palácio pagão, idólatra, tudo de ruim quanto à vida religiosa, ele passa os primeiros anos da vida aprendendo a verdade de Deus. Por que ele vai escrever Gênesis, por exemplo? A partir do Êxodo, nós vemos Moisés vivenciando aquilo. Mas Gênesis não. Por quê? Porque ele pôde aprender tudo aquilo. Ele aprendeu a história da criação do ser humano, a partir da criação, ouvindo. Obviamente ele teve revelações de Deus, mas ele ouviu da mãe e irmãos. Ele tinha 2 irmãos, o pai, ouvindo. E quando ele chega no palácio, ele chega e o tratamento que ele teve no palácio não foi suficiente para tirar dele os princípios, aqueles princípios que haveriam de nortear a sua vida. Ele se tornaria grande porque ele tinha princípio. Ele tinha princípio. Até no crime que ele cometeu, foi para defender os hebreus, que ele passou a amar, porque ele conhecia quem era o povo hebreu, que era o povo descendente do Abraão, era o povo de Deus. Ele vai aprender princípios. Ele vai aprender. Nós fazemos aquilo que aprendemos. Um dia eu falei para alguém assim: eu tenho muita coisa na minha vida que eu não aprendi na igreja. Eu já tinha aprendido com meus pais. Muita coisa. Vocês não têm ideia. Para ser honesto, meu pai era radical. Morreu salvo, mas antes da conversão já era um homem da linha de cima. Maurício lembra dele bem. Um homem exemplar. A forma dele viver me influenciava. Decisivamente. Então a gente aprende princípios. O que você é hoje, porque você aprendeu na tua casa, valoriza. Você aprendeu. Você aprendeu coisas boas. O que você faz agora? Tem que passar adiante. O que está acontecendo com o mundo? O mundo está acabando, porque esses princípios não estão sendo passados a Deus. Eu estava conversando com o pastor Marcos Domiciano ontem, num evento, e ele dizendo que ele morou na Inglaterra 2 anos, chegou há pouco tempo. Ele falou: pastor, a Europa acabou. A vida religiosa. A Europa acabou. E veja bem, a Europa foi a bênção do mundo. Quando você pensa na reforma, você pensa em Lutero lá na Alemanha. Quando você pensa no grande teólogo mais moderno, você pensa em Calvino na Suíça, ali junto à França. Quando você pensa no avivamento, você pensa em Wesley na Inglaterra. E hoje eles vendem aquilo ali para boate. Por quê? Porque pararam de passar princípios. Por motivos diversos, eles deixaram de passar os princípios de Deus para os filhos. Hoje os filhos são educados pelo smartphone. Estão ali, interagindo, e vai. O Google, a beleza, a consulta e outras coisas. E a educação principal não vem mais dos pais, da família.
E o que está acontecendo na Europa? Os Estados Unidos evangelizaram o Brasil. O que está acontecendo com eles? Uma vida religiosa medíocre, deficitária. Por quê? Porque deixaram de transmitir princípios. Por que os Estados Unidos se tornaram a maior potência do mundo? Porque os Estados Unidos ainda hoje são a maior potência do mundo. Porque quando o Brasil foi colonizado, com todo respeito aos nossos colonizadores, eles vieram para cá para explorar o Brasil, para levar o ouro, para o Brasil, a origem do nome, e tantas outras. Vieram aqui massacrar os indígenas, né? Trouxeram os negros para cá, escravizaram, na América do Norte também, mas aqui de uma maneira terrível, ruim, maldosa. E aqui nós não tivemos bons princípios. O 22 de abril de 1500 não é tão interessante. Os Estados Unidos começaram melhor. Ingleses vão mandar para lá pessoas, na verdade, simples, trabalhadores rurais, alguns que tinham até tido alguns erros, e eles vão se livrar deles. Mas quando aquele povo vai para lá, aquele povo tem princípios. E eles vão começar a formar ali uma nação voltada para Deus na época. 8 anos antes do Brasil apenas. O Brasil tem terras, as terras dos Estados Unidos são boas, do Brasil são melhores. O clima dos Estados Unidos é um clima complicado, aqui o nosso clima é bom. Nós teríamos tudo para ser uma nação muito superior à da América do Norte, dos Estados Unidos. Poderíamos, mas lá estiveram princípios. Era comum começar uma cidade e ter um pastor. Era comum. O dinheiro deles estava lá, em Deus nós confiamos. Com o tempo vão tirando. Então os Estados Unidos se voltaram para Deus. Cometeram erros também com escravos, sim, indígenas, sem dúvida. Porém, foram uma nação diferente, porque chegou ali com princípios. Agora estão perdendo os princípios, porque deixa de passar para a próxima geração. Vai deixando de passar para a próxima geração. O valor da família e tudo, você tem que passar. Senta com teu filho, a tua filha e passa. A criança não esquece. Se você quiser que o teu filho fale inglês, ele tem que aprender enquanto criança. Depois ele vai aprender mais ou menos. A cabeça da criança está preparada para qualquer outra coisa que você quiser ensinar. Línguas, assim por diante. Está preparada. Mas está preparada para ouvir sobre Deus, sobre o valor de tudo de bom. Ensina a tua família no caminho, teus filhos no caminho que deve andar. Moisés aprendeu quando criancinha e nada o tirou daquele rumo abençoado. Para encerrar, o imensurável valor da família. Diga assim: companheirismo ministerial. Estou lá na frente deles do 4 agora, veio 27. Disse também o Senhor a Arão. Arão era o irmão mais velho de Moisés. Vai ao deserto para te encontrar com Moisés. Veja bem, não foi para você que o irmão dá um jeito? Moisés estava embaixo, há 40 anos, na poeira do deserto, cuidando de ovelhas. Quando Moisés volta, Deus falou para ele: vai lá encontrar Moisés. Vai lá encontrar Moisés. É o irmão. E ele foi encontrando no monte de Deus, o beijou. Chegou, beijou, irmão. Na hora que tiver tudo ruim, o teu irmão vai te ajudar. Êxodo 5:1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Quem foi falar com Faraó? Moisés estava com Arão, o irmão. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então, na hora que ele quis o ministério, quem estava ali? O irmão. Valorize o teu irmão. Tem gente que pensa: eu sou uma bênção, meu irmão é nada. Teu irmão é. Valoriza a tua irmã, valorize. Na questão ministerial, Moisés vai se tornar grande. Quem estava ali? Quem vai enfrentar o faraó? Moisés. Quem está do lado de Arão? A vara de Arão. Moisés pega aquela vara, joga no chão, vira a cobra, a coisa confia, está lá na frente. Quem vai ser o líder dos religiosos? Arão. Moisés era o grande homem de Deus que administrava o povo de Israel no deserto. Quem era o religioso? Arão. É a família. Muitas vezes a gente valoriza demais o ministério dos outros.
Acha que todo mundo é abençoado, mas desvaloriza a família, aí não dá certo. Valoriza essa pessoa que está do teu lado e você será a bênção. Valoriza o teu irmão, a tua irmã, o teu pai, tua mãe. Valoriza o teu filho, tua filha, mas principalmente valoriza o marido, valoriza a mulher. Realize o ministério junto. Você precisa e pode ser uma bênção, mas se você valorizar quem está dentro da tua casa... Ah, mas as pessoas de fora parecem melhores. Só parecem. Os melhores estão dentro da tua casa. Valoriza quem está ali. Abrace aquela pessoa. Tenha carinho por aquela pessoa. Vá ser abençoado e leva junto a tua família. Abençoa essa família. Você pensa que era fácil para Arão fazer aquilo? Não era. Arão, de repente, o Moisés falou assim: eu estou indo enfrentar o faraó. O faraó era o rei. E ele foi. O que nós vamos fazer lá? Vamos enfrentar. O que vai acontecer? Vamos libertar o povo. Moisés foi o grande líder, mas o seu irmão foi um esteio forte. Valoriza. Valoriza. Valoriza a tua casa. Valoriza a tua casa. Eu quero no começo desse mês que você projete isso na tua alma, o imensurável valor da tua família vale muito, vale muito, vale muito. Vamos ficar de pé para a gente orar. Proteção descomunal, cuidado fraternal, ensino fundamental, companheirismo ministerial, vivencie o imensurável valor da família.